Bom, a nossa aula de hoje é do livro A Lei de Deus, o capítulo é o capítulo 11, o extraordinário poder da vontade. Gostaria de comunicar que entre os dias 14 e 18 de agosto, nós vamos ter o quarto seminário Pietro Baldi da Escola de Jesus Cristo, sendo que é no dia 15, que é sendo que talvez a do dia 15 vá para o dia 22, vamos ver, talvez no dia 22 tenha uma palestra ainda do seminário, porque teve um problema com um dos palestrantes. No próximo domingo, dia 8 de agosto, será a nossa homenagem aos pais, né? E aí é isso, eu convido a todos para assistir esse quarto seminário, porque nós vamos ter muitas surpresas boas para o nosso público, principalmente aqueles que já entenderam a importância da obra de Pietro Baldi para nós, né? Deixa eu tentar acertar aqui. Essas coisas são complicadas hoje em dia. Talvez eu use o quadro, então eu vou desmanchar aqui. Capítulo 11. O extraordinário poder da vontade. Vontade. Vamos ver se saiu direito. A lei de Deus. Eu escrevi ao contrário, gente, para poder sair normal na filmagem, que sai espelhado. Aí eu escrevi tudo ao contrário. Então, o extraordinário poder da vontade diz respeito
a técnica do funcionamento da lei de Deus. Quem faz o mal, o faz a si mesmo. Nós vamos entender que categoria psicológica é essa que nós chamamos vontade e que Emmanuel também esclarece com muita lucidez no livro Pensamento e Vida. Nós podemos, inclusive, para a aula de setembro, continuar esse capítulo fazendo a associação com o pensamento de Emmanuel e fazendo a comparação dos dois, dos conceitos e dos fundamentos filosóficos, psicológicos e religiosos dos dois, para que nós entendamos o que é a vontade em nós. Deixa eu só tirar uma coisinha aqui. Então vamos lá. No capítulo precedente, ou seja, as aparências e realidades, falamos da função da lei, que é de endireitar as posições erradas adotadas pelo homem, pelo ser humano. Formulamos a seguinte pergunta: como se processa esse endireitamento e qual é a técnica do funcionamento desse fenômeno? Ou seja, se a lei é perfeita, ela tem, obrigado, filha, ela tem já um mecanismo de equalização. Para quê? Para correção em dois padrões: correção dos efeitos, dos maus efeitos do mal que nós praticamos, e correção individual de nós. Então, correção no meio e correção no indivíduo. Agora perguntamos mais: qual é o jogo de forças através do qual se chega a esses resultados e com que método se consegue realizá-los? Ou seja, que forças estão envolvidas para se buscar esse equilíbrio, esse balanceamento de energias do sistema, né, das forças do amor de Deus e das forças de morte, que são as forças do antissistema, né? São as forças que lutam, o que Paulo chamava principados e potestades. De que modo o mal volta à fonte que o gerou e por que acontece que quem faz o mal o faz a si mesmo? Como que esse efeito bumerangue funciona para que, se eu tiver um mau pensamento, um mau sentimento, uma má palavra e uma má atitude em relação ao meu irmão, como que isso acaba se revertendo contra mim? Como pode nosso mundo, onde vigora a lei da força, ser regido interiormente por outra lei, a de justiça, que acaba por vencer? É muito interessante. Logo mais às 10 horas nós vamos fazer um estudo sobre essa questão da justiça, porque existem duas acepções dessa palavra, justiça, e que são empregadas no grego. Elas têm duas palavras diferentes para justiça, que eu vou comentar daqui a pouco.
E no inglês eles mantêm essas duas expressões, que é justice e righteousness. Mas em português as duas são justiça, e nós às vezes confundimos a qual justiça nós estamos nos referindo. Essa justiça que ele está falando aqui é o righteousness, né? É a inteireza, é o equilíbrio de forças, a harmonia, a busca de harmonia, né? Existe um propósito na criação. Isso tudo a gente vai discutir no seminário também, porque no seminário nós vamos tentar abordar, dentro da cosmovisão ubaldiana, o porquê das coisas, né? O porquê que no Livro dos Espíritos diz que a origem do mal é um mistério. Então vamos tentar adentrar um pouquinho nesse mistério. O que os Espíritos não quiseram adentrar, Pietro Baldi adentrou, né? Sem querer comparar, é simplesmente o efeito da progressividade da verdade. A verdade ela tem que nos chegar progressivamente, porque nós, como diz Paulo, nós nos alimentamos primeiro com leite, para depois pegar o alimento sólido. Já explicamos que nossa personalidade atual foi construída por nós mesmos, no passado, pelos pensamentos e atos que, longamente repetidos com a técnica dos automatismos, se tornaram hábitos, né? Isso aí é muito interessante, porque existe um pensamento do Evangelho de Buda que ele fala isso, né? Dessa sequência de movimentos que é inevitável. Dizia Buda assim: cuidado com os vossos pensamentos, eles formarão os vossos sentimentos. Cuidado com os vossos sentimentos, eles formarão a sua vontade. Cuidado com a sua vontade, elas formarão as vossas ações. Cuidado com as vossas ações, elas formarão os seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, eles formarão o seu destino. É a cadeia, é uma cadeia de retroalimentação, né? Chamada cadeia búdica, né? Idealizada por Siddhartha Gautama, né? Sakyamuni, o Buda, um hindu que viveu 500 anos depois de Jesus na Índia. O resultado de todas as nossas atividades passadas encontra-se escrito em síntese em nosso tipo individual. Então, o nosso caráter é algo em desenvolvimento. Nós estamos construindo um caráter espiritual. Porque nós começamos a nossa trajetória evolutiva, nós estamos 100% aprisionados aos fenômenos biológicos da carne. E pouco a pouco, através das reencarnações sucessivas, nós nos desprendemos dessas forças carnais, que são todas forças de morte, porque tudo no nosso corpo carnal é em direção para a morte, né? Dizia Sartre, o homem é um ser para a morte, porque toda a biologia, toda a psicologia, toda a sociologia, a antropologia, todos os fenômenos nos encaminham para a morte, né? O Evangelho é um grande fenômeno, uma grande
introdução no mundo para nos conduzir para a vida, né? Até as outras revelações fora na sociedade judaico-cristã, né, que aí tem a revelação mosaica, e nas outras sociedades, dos hindus, dos persas, dos egípcios, dos chineses, dos indo-americanos, todos eles eram tentativas de frear, parar o fenômeno de nos induzir para a morte. Como? Freando as nossas ações egocêntricas, egoísticas, pervertidas, né? Quando nós buscávamos sempre o mal. Então essas religiões, esses movimentos religiosos, filosóficos que estão em todas as culturas, foram feitas para frear o nosso desenvolvimento para a morte, o nosso caminho para a morte. Mas o único movimento que seguiu para nos conduzir para a vida foi o Evangelho. Ele é diferenciado de todas, né? Quem me disse isso foi meu tio Davi Mussa, que pesquisou todas as religiões. Ele era um intelectual e um pesquisador, e ele disse que de todas as culturas, de todas as religiões da humanidade, a única, todas mostravam o homem procurando Deus, para controlar suas pulsões fanáticas, né, de morte. O único que mostra Deus procurando o homem é o cristianismo. Então isso aí é uma frase antológica de meu tio Davi Mussa, que eu guardo com muito carinho no coração. Ora, uma parte do nosso ser é ainda completamente animal. Isto pertence ao subconsciente, né? Isso está no nosso inconsciente, chamado tanático. Não é tanático, não, arcaico. Ele está lá na parte arcaica do nosso cérebro, né? Como acontece quando se domesticam os animais, os quais acostumam-se a viver em ambiente diferente do seu habitat natural, adquirindo novos hábitos, novas qualidades e instintos, também acontece com o homem com o mesmo método de transmissão para o subconsciente. Trata-se de um trabalho mecânico, automático, espontâneo, não sendo apenas um produto da razão, reflexo da inteligência e da vontade. Então, assim, o início da nossa... quando nós saímos dessa fase animal para a fase hominal, né, para a fase da consciência, o início é simplesmente um processo mecânico, confiado ao subconsciente de que tudo vai tomando nota, absorvendo e reagindo. É o esforço de adaptação fundamental para a vida defender-se e prosseguir, porque a vida ela está no cerne. A vida, isso que o Evangelho nos leva, ela está no cerne de tudo, mas ela está apagada pela pulsão de morte. Ela está adormecida pela força que a nossa queda do sistema para o antissistema produziu. Nós vivemos numa inércia, da queda original. Ela ainda produz seus efeitos dentro de nós, mas ao mesmo tempo existe uma outra força inercial profunda, mágica, renovadora e transformadora, que é a força daquele que arrojou-se no antissistema, caiu com o antissistema para não permitir que esse antissistema fosse levado à autodestruição. Esse é o Cristo cósmico. Essa é a visão do livro Deus e o Universo, de Pietro Baldi. Muito lindo isso. Ele caiu voluntariamente. Ele decidiu cair voluntariamente
para impedir que a parte do universo caído se autodestruísse, que seria o fenômeno natural, né? Tem uma surpresa para o seminário Teobaldi, que uma pessoa que é muito querida de todos, que está quase certo que ela vai interagir comigo numa entrevista ao vivo no seminário Teobaldi, mas eu não vou dizer quem é, não, é uma surpresa. Uma pessoa eu vou dizer, Hilda, essa nós vamos conversar muito sobre a década de 50, dos encontros de Teobaldi com o Chico, com o papai, e ela vai contar muitas coisas da percepção dela, do que ela viu e viveu, ouviu e viveu, e vivenciou, e aprendeu. Então ela vai nos falar de muitos detalhes, dos bastidores dessa história, que nunca foram contados. Então, da profundidade do subconsciente, onde ali foi impresso pela longa repetição, tudo volta à superfície em forma de instintos, os quais, por inércia, a força inercial, continuam automaticamente a impulsionar-nos na direção já adquirida, até que novos impulsos venham a gerar novos hábitos, e a repetição desses forma, por sua vez, novos hábitos, instintos e qualidades, que irão sobrepondo aos já possuídos, lançando-nos em direção diferente. É a diferença do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, só um minutinho, hein? O ciclo vicioso é um ciclo de retroalimentação. O que é retroalimentação? É um movimento que alimenta o primeiro movimento, que volta a alimentar o segundo, que volta a alimentar o primeiro, que volta a alimentar o segundo, que volta a alimentar... É A para B, B para A para B, B fortalece A, que fortalece B, que fortalece A, que fortalece B. Então é um ciclo, ou seja, ele não é aberto, é um ciclo fechado e que se autoalimenta, né, de forma retroativa, por isso que é retroalimentação, em inglês feed, alimentação, back. Bom, então é o feedback positivo, é a retroalimentação positiva, né? Então o feedback é isso, feedback não é resposta, não. Amanhã eu te dou um feedback, não tem nada de feedback, não é resposta, não. Feedback é retroalimentação. Então, não usem as expressões erradas. Dizer, depois você me dá um feedback, tá? Não tem nada de dar feedback. Isso é bobagem. Feedback é retroalimentação. É o A alimentando o B e o B alimentando o A. Né? Então, o feedback é um ciclo vicioso. Porque a pessoa não tem escapatória dele, a pessoa está presa, né? Chama um coping, né? A pessoa está aprisionada dentro daquilo ali. Se entrar uma força nova, através da razão, porque isso tudo é inconsciente, nós estamos presos nos nossos ciclos viciosos, por atuação do inconsciente. Mas se entrar uma força nova, poderosa, que consiga romper, quebrar essas correntes do ciclo vicioso, elas podem introduzir um elemento de muito fraco poder. É um elemento muito... A força que rompe o ciclo é forte, mas dentro de nós a ressonância é muito fraquinha. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma dependência química ou uma dependência comportamental, e através de uma palavra do Evangelho, uma leitura, um conhecimento espírita, ela consegue introduzir um fenômeno novo da vida dela para ela sair daquele ciclo,
né? Essa força que entra é muito poderosa, porque ela conseguiu romper um ciclo, mas ele só vai formar um outro ciclo para superar aquele que chama ciclo virtuoso, com outro feedback, com uma outra retroalimentação, se ele sentir o prazer que aquelas novas atitudes, pensamentos e sentimentos vão produzir nele. Então, se, por exemplo, uma pessoa que é dependente químico, se ela descobrir um prazer em alguma coisa que seja maior do que o prazer que as drogas produzem nela, que a bebida e outros psicoestimulantes, excitantes provocam nela, ela vai substituir o ciclo vicioso pelo ciclo virtuoso. Não é só dependência, não, tem muitas coisas que aparentemente não são dependência, mas que produzem. Inclusive, sim, por exemplo, hábitos, né? Hábitos. O hábito, ele é inconsciente. Por isso meu pai dizia que nós não devemos usar hábito de orar. Eu tenho o hábito de orar. Eu tenho o hábito de fazer tal coisa boa. Isso não é hábito. A gente usa essa expressão, mas ela é imprópria. Ela não é adaptada. Aqui nesse livro está usando assim, porque Pietro Baldi não era... esse livro foi escrito em português, então não é a língua nativa dele. Mas os livros que ele escreveu em italiano, principalmente a primeira parte da obra dele, que foi na Itália, que meu pai traduziu especialmente, né? Infelizmente a gente é obrigado a reconhecer isso, tem uma beleza de expressão que nos dão a percepção de como isso é bom, de como é bonito isso. Mas vamos continuar aqui. Ora, o motor de tudo isso é a nossa própria vontade, que livremente impulsiona a nossa evolução, dirigida pela livre escolha. Pertence-nos, então, o poder... realmente nós não vamos dar conta de fazer o capítulo todo. Pertence-nos o poder de nos construirmos como quisermos. É lógico, portanto, que nos pertençam a responsabilidade e as consequências dessa escolha. Nós vamos, ao longo do nosso processo evolutivo, recebendo a carga retroativa de tudo que nós temos, inclusive do mal. Mas é lógico também que num fato assim tão importante como o da evolução, a escolha do caminho, o seu desenvolvimento e o ponto de chegada não possam ser confiados ao acaso ou à vontade de uma criatura que nada sabe, além dos problemas do momento e do seu pequeno mundo. Quer dizer, nós somos artífices da nossa evolução, mas não somos nós. Quem produz a nossa evolução é Deus. É a força de atração. Deus é o grande atrator do universo. Esse atrator, esse motor atrator, ele que nos... Então, a força da nossa evolução é necessária porque nós precisamos dela. Nós precisamos concordar, porque possivelmente e provavelmente, a princípio, nós discordamos. Nós negamos esse amor de Deus. Num momento metafísico da nossa existência, que não era ainda nesse espaço-tempo que nós vivemos hoje, nós rejeitamos o amor de Deus. Isso que deu origem ao nosso universo. Foi no momento antes de existir o espaço, o tempo e a matéria. Difícil, né, a gente pensar assim, né? Mas basta a gente formular esse pensamento. Não é fácil para nós, porque nós estamos tentando produzir em palavras com o nosso cérebro material alguma coisa que está além da nossa capacidade de compreensão. O que é além? Antes da matéria e antes do espaço e antes do tempo. Eu não sei pensar algo sem espaço. Eu não sei pensar nada sem tempo. Tudo que eu penso está ligado a tempo e espaço. A abscissa ordenada. Tudo que eu penso está nesse eixo cartesiano, abscissas e ordenadas.
Fora do eixo cartesiano, eu não sei pensar, né? É uma abstração profunda que alguns grandes cientistas conseguem adentrar. A gente acredita, eu acredito nesse hiperespaço, nessa ultra-realidade que é a realidade espiritual, né? Por isso que eu dirijo um grupo que tem médiums, né, que entram em transe e percebem coisas dessa outra realidade. Eles ligeiramente saem do corpo, e quando eles saem do corpo, eles veem essa realidade. Então, não é um transe total, é um transe parcial, e eles continuam sentindo sensações físicas e começam a sentir sensações que são do outro plano. Mas eu já ouvi relato de uma pessoa que diz: não, a minha mediunidade é muito boa, eu vejo o espírito toda hora assim, andando, cantando, sentando. Aí, infelizmente, a gente pega na mentira, né? Porque uma pessoa sem vida espiritual nenhuma, falando isso para se autopromover como se ela fosse uma grande médium, mas é uma grande mentirosa, tadinha. Deus a proteja, né? Porque todo mundo acredita nela. Ela fala, mas todo mundo acredita nela. Ó, fulano teve aqui, falou isso, e não é assim. Não é assim. Para a pessoa entrar nessa dimensão, tem que sair dessa que nós estamos. Como é que vai para outra ficar nessa? Não dá. É um transe que no começo é um transe chamado anímico, ou seja, a pessoa só sai, mas sem interferência espiritual. Depois, com o passar do tempo, ele passa a ser um transe mediúnico, ou seja, depois do anímico, do transe que a pessoa sai de si, o espírito consegue penetrar alguma coisa, e numa fase mais evoluída ainda, se torna um êxtase, em que é o Espírito de Deus, né, chamado Espírito Santo. Ele se manifesta através da pessoa. São casos mais difíceis de se ver, são raríssimos, né? Chico Xavier entrou em transe, entrou em êxtase, né? Pietro Baldi, ele entrava em êxtase frequentemente. Muitos místicos da Igreja Católica, eles tiveram fenômenos de êxtase. No Livro dos Espíritos é explicado o fenômeno do êxtase, né? É um fenômeno super mediúnico, muito além do que nós conhecemos como mediúnico. Ao lado da vontade do homem, a qual estão sujeitos somente os resultados que diz respeito à própria construção, há outra vontade que fixa os limites entre os quais aquela vontade se move, né? Então, nossa vontade está dentro de limite, nossa liberdade é limitada, é claro. Assim deve ser para que, em qualquer caso, o resultado final seja salvação e não destruição. Porque se nós formos totalmente abandonados à nossa vontade, tem pessoas espíritas que falam isso. Não, a evolução é voluntária, eu estou sozinho na evolução. Oh, que bobagem, que bobagem. Nós evoluímos por nós mesmos, não é. Nós evoluímos por força de Deus. Ele que nos faz evoluir. É o motor atrator que nos atrai, que nos impulsiona para a evolução. A nossa vontade é pequenininha. E mesmo pequenininha, ela ainda briga com a força inercial da nossa queda original, que está no nosso espírito, no perispírito e até no corpo, porque nós encarnados estamos sofrendo as forças materiais do nosso corpo, que são todas tanáticas, são todas forças de morte. Assim deve ser para que, em qualquer caso, a salvação da destruição, como poder ocorrer por essa vontade do homem. E outra vontade, essa outra vontade, a qual tudo está confiado, é a vontade de Deus.
Nela estamos mergulhados com a liberdade de movermos como um peixe no rio. Vê quem é. Um peixe dentro de um aquário, ele tem liberdade dentro daquele limite. Estando o caminho marcado por leis absolutas que o levam, em qualquer caso, na direção do mar. A criatura pode assim semear a desordem à vontade, mas só para si, enquanto que, em linhas gerais, tudo está determinado por um poder maior e inalterável, que o mantém sempre a ordem. Isso é muito interessante, porque toda pessoa que atua na direção do mal, na direção das forças de morte, essa maldade que ela faz vai ser reutilizada para o bem. Então, por mais que nós cometamos injustiças, as nossas injustiças são reaproveitadas para a aplicação da justiça de Deus. Então, quando um homem prejudica o outro, quando uma pessoa prejudica a outra, a pessoa prejudicada, ela foi beneficiada também, porque ela está fortalecendo aspectos do seu caráter. Nós vamos ver isso agora sobre os perseguidos por causa da justiça. Daqui a pouco vamos ver isso. O que acontece então quando a nossa livre vontade realiza pensamentos e obras do mal? Por repetição, eles se tornam automáticos, instintivos. Por isso, as qualidades e instintos adquiridos por automatismos constituem nossa personalidade, com todos os seus recursos, por meio dos quais ela continuar funcionando com a característica automática desses instintos, pelo menos até que sejam corrigidos. Mas tem que ser corrigido pela nossa vontade e pela força atratora de Deus. Santo Agostinho falou isso com muita beleza. O Deus que te criou sem ti não te quer salvar sem ti. Então nós temos que aquecer, nós temos que aceitar, temos que concordar, temos que ser, digamos, simpáticos, harmônicos com essa força atratora da evolução que nos puxa, né, para o alto. Com o que tivermos livremente realizado no passado, teremos construído para nós uma personalidade com qualidades boas e mais, que é ao redor de nós, um ambiente de vibrações positivas ou negativas, com todas as suas consequências de felicidade ou sofrimento. Teremos construído uma atmosfera própria em que respiramos e vivemos, com sua natureza boa ou má, de alegria ou de dor, que teremos merecido e que agora retorna, constituindo o que podemos considerar como nosso destino atual. Ou seja, tudo no conjunto, tudo colabora para a nossa evolução. Tudo contribui nesse amálgama de forças para a nossa evolução. Quando pensamos e operamos com um dado sentido, estamos fazendo entrar no sistema de forças que constitui a nossa personalidade, que ali se fixam, modificando conforme sua natureza esse sistema. Nunca esqueçamos que, em cada momento de nossa vida, estamos construindo com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos, o edifício do nosso eu, isto é, nosso espírito, nossa psicologia e também, como consequência, o corpo onde moramos. Com que material realizamos essa obra? Com que nós fazemos essa formatação desses elementos novos para construir um caráter? Que resultado podemos alcançar se, em vez de utilizarmos pedra quando construímos, só empregamos matéria informe e suja? Então seremos o fruto de nossa própria vontade, isto é, feitos de mal, mergulhados numa atmosfera de mal, amarrados às forças do mal, de todos os lados, cercados pelo mal, que nos atrairá e por nós será atraído e nos golpeará, porque dele seremos constituídos nós e o mundo ao qual pertencemos. É o que está acontecendo no nosso mundo. O nosso mundo é feito de egoísmo, de maldade, de crueldade, de injustiça. É incrível, incrível. Nós estamos vivendo uma situação no mundo atual em que
as pessoas que pregam a palavra de Deus estão defendendo a injustiça. É muito triste isso, muito triste. O contrário acontecerá pela lógica da mesma lei, a quem escolheu o caminho do bem. Para quem escolheu o caminho do bem. Depois de praticada uma ação, qualquer que seja a sua natureza, temos de colher seu resultado bom ou mal. Se tivermos semeado o bem, a alegria será nossa, e ninguém dela nos privará. Se tivermos semeado o mal, o sofrimento será nosso, e ninguém nos poderá tirar. É claro que a bondade de Deus alivia nossas dores, né? Mas não pode, nós não podemos ser impedidos de passar pelo processo evolutivo, né? Quem quer fazer um determinado exercício físico, muscular, ele vai sentir dores até ele se tornar flexível a ponto de fazer sem sentir dor. E enquanto ele está ali sofrendo, ele não pode ficar contra o exercício, nem contra a pessoa que está ajudando a fazer o exercício. Ele tem que aceitar. Ele não tem flexibilidade ainda bastante, moral, espiritual, para entrar naquele processo. Então, mas ele quer entrar. Então, pela vontade, ele vai direcionando aquilo até conseguir. Olhando o fenômeno em seu conjunto, vemos que há duas fontes emitentes de vibrações e impulsos dinâmicos, a da vontade do nosso eu e a da vontade de Deus. O nosso eu está montado as forças tanáticas, né? As forças de morte, e a de Deus as forças do amor, né? As forças de vida. As emanações desses dois sistemas de forças encontram-se e reagem em relação um ao outro. A lei, representando a vontade de Deus, é a mais poderosa. A lei é feita de ordem e harmonia, e a cada dissonância ela reage em proporção desta, como faria o maestro com sua orquestra, para que tudo volte à posição correta. Logo, o homem tem ultrapassado os limites pré-determinados. Porque enquanto nós estamos ainda num sistema de forças em que prevalece as forças do mal, nós às vezes vamos ter pequenos surtos de atitudes boas, de pensamentos bons, de palavras boas, mas vamos voltar à nossa predominância do mal que está dentro de nós, porque nós estamos presos aí. À medida que nós fizermos a virada, fazer a virada é o quê? As forças do bem, as forças divinas estão mais fortes de nós do que as forças do mal, que ainda não acabaram. Nós podemos ter quedas também, mas prevalece as forças do bem. O nosso caráter espiritual está sendo desenvolvido. Nós vamos ver isso logo mais de novo. Coincidentemente, é muito parecido o tema. Essa moral, mais facilmente aceita, porque está claro e demonstrada, só exige a inteligência para compreendê-la. Infelizmente, o pior surto é o que não quer ouvir. Explica-se dessa forma como a lei tem de corrigir-nos pela dor, sendo este um único raciocínio que todos podem perceber. É um fenômeno, a dor é um fenômeno adaptativo. As mudanças para a produção do caráter, elas acontecem de tal forma que, ao abandonar os padrões físicos, ele emita um sinal que nós percebemos como dor. Além de ser justo que tudo se pague, é o único meio para impulsionar o homem no caminho da correção de seus erros. Quem compreendeu o verdadeiro significado disso não erra, julgando ser de mais valor a coisa possuída do que o seu possuidor. Este é eterno e aquela é temporária. Em sua última análise, o importante não é a posse material obtida, relacionada com o nosso corpo perecível, porém as qualidades boas ou mais, imperecíveis e inseparáveis de nossa individualidade espiritual.
Então, o que nós temos de eterno é o que nós produzimos no nosso caráter. As outras coisas materiais ficam todas aqui, as outras conquistas, né? Na vida só temos efeito dessas causas, conforme sua natureza, atrai da riqueza ou pobreza, saúde ou doença, êxito ou insucesso, alegria ou sofrimento. Invertem-se os critérios do mundo. É mais rico o pobre merecedor de riqueza, porque ela lhe chegará, do que um rico merecedor da pobreza, porque esta também terá que chegar. Não é este o sentido do Sermão da Montanha de Cristo? Este sermão, incompreensível para a psicologia humana, que não acredita nele, torna-se claro para quem entendeu a função equilibradora da lei. Isso é muito interessante. Está dentro do nosso estudo, que nós estamos agora na oitava bem-aventurança, né? Estamos fazendo uma série de estudos e está no propósito, está no nosso propósito fazer um livrinho também sobre isso, né? Lembremos uma vez mais, o que recebemos na vida não é um fim em si mesmo, objetivando o nosso gozo, mas um instrumento de experiência e aprendizado para evoluirmos. Então a vida terrena, o que diz Pietro Baldi aqui, ela não é um fim, ela é um meio. O fim é além, o fim é espiritual. É lógico desse modo que a lei nos tire tudo quando não for usado para o nosso bem, única finalidade. Pelo contrário, apegando-nos às coisas materiais, arruinamos-nos, interrompendo a própria evolução. A posse, o sentimento de posse é um grande dano para o espírito, né? E a abnegação, o despojamento, quanto mais a gente aprende a ser despojado de coisas, de matéria, isso liberta a nossa alma. É complicado, porque o mundo a gente precisa de viver, sobreviver com as coisas materiais, né? Mas nós ainda não sabemos dimensionar o necessário do que passa a ser, vamos dizer assim, um abuso que nós fazemos do direito de possuir, né? Nós temos muitas coisas desnecessárias e queremos e desejamos muitas coisas desnecessárias e que acabam faltando para alguém, né? Tudo que a gente tem desnecessário acaba faltando na mesa de alguém. O desperdício é um dos horrores do nosso mundo, né? O mundo capitalista, ele prega o desperdício. Ele prega o desperdício. Uma vez eu fui convidado por um laboratório para participar do lançamento de um medicamento novo que ia ser lançado. Aí eu fui com a Rosane num determinado lugar onde ia ser o lançamento, e a gente tinha o momento das aulas e o momento de lazer. E nesse lugar, assim, a oferta de comida era assim absurda. E quando nós saíamos do lugar onde eram feitas as refeições para o lugar de lazer, ali tinha outras bandejas que ficavam expostas e outros depósitos de sucos e refrigerantes. Em qualquer lugar que você fosse, tinha coisa para comer o dia inteiro, 24 horas. Então, isso é uma perversão dos valores, um desperdício. E o que as crianças e pessoas assim, snobs comiam e largavam, era tudo jogado fora. Uma vez, eu e Rosane vimos também, uma família muito rica comprou para os filhos, que eram pequenos, numa sorveteria muito chique da cidade, banana split.
O que é banana split? São 3 bolas de sorvete e uma meia banana assim sobre os sorvetes. E ela comprou, os filhos pequenos, ela comprou uma banana split para cada um. Você 3 bolas, né? E as crianças mal comeram, enjoaram, não quiseram comer banana, aí não quiseram comer banana e jogaram. Ela foi, pegou aqueles depósitos e fez jogou no lixão que tinha lá. A mãe fez isso. Então aquilo dói, quando a gente vê aquilo dói. Aquilo dói. Os meios que a lei usa para ensinar são proporcionados ao grau de sensibilidade e compreensão atingido pelo ser. Então, nem todos nós podemos passar pelas mesmas formas de aprendizado. A evolução possibilita que nós possamos, a partir da evolução, sermos corrigidos de algum defeito que nós ainda temos. Mas nós não podemos ser corrigidos de todos os nossos defeitos, porque nós não temos ainda preparo espiritual para aproveitar aquele ensinamento. Seria como um estudante do ensino fundamental entrar num assunto do ensino médio sem a base conceitual, sem os pré-requisitos cognitivos, né, para ele entrar naqueles conceitos, né? Não dá, não vai, aquilo não vai adiantar. Então nós precisamos aprender e assim como a dor do aprendizado, existe a dor do aprendizado, né? A pessoa tem que estudar, tem que dormir pouco, tem que ler muito, né? Tem que se esgotar fisicamente, mentalmente. Então isso aí também é a dor da evolução espiritual também. Mas é necessário, né? É necessário. Nos níveis inferiores, as forças existentes com a experimentação vão transformando em inteligência. Então, o bruto vai aprendendo com as experiências a usar a razão, né? Pela necessidade, o homem bruto aprendeu a construir instrumentos para se defender das feras. Então aprendeu a polir a pedra, né? E com polir a pedra ele começou a construir os instrumentos de defesa. E dizem alguns antropólogos, inclusive os instrumentos de cuidado, porque existem provas de que a civilização começou quando os seres humanos deixaram de abandonar os outros amigos, os outros companheiros que quebravam o fêmur, né? Os animais abandonam os que quebram o fêmur. Se um animal quebrar o fêmur, ele fica ali para morrer, né? Tem cuidadores de animais, de cavalos de corrida, que matam os cavalos quando tem essa fratura, porque ele não vai se curar, não tem como consolidar, então mata. Ele vai ter muita dor, mata. E na história evolutiva, todas as espécies abandonavam os que tinham o fêmur fraturado. E o ser humano também, no início da sua evolução, na pedra lascada, eles também abandonavam. Então, quando começou a civilização, não foi só a escrita, começou também com a capacidade de produzir instrumentos de defesa e instrumentos também de autocuidado. Quando ele começou a usar a tala, né? Começou a descobrir que tem como colocar aquele osso no lugar, através da palpação, sem raio-x, ele descobriu que o osso estava no lugar, né? E aí eles faziam a tala e em pouco tempo aquele homem estava andando de novo, para sair para caçar de novo. Vamos caçar, já estou bom, vou sair para caçar. Temos esclarecido pouco a pouco esses problemas para melhor entender e enfrentar o que acima mencionamos, ou seja, o problema da correção dos nossos erros. Essa abordagem importante poderá ser mais amplamente explicada no próximo capítulo.
ver como se faz esse edifício da evolução, né? Então, esse daqui, que seria para setembro, eu vou botar para outubro de 2021, o edifício da evolução, capítulo 12. E para setembro, nós vamos ver o capítulo vontade, para setembro de 2021, o capítulo vontade do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, para nós vermos como o pensamento de Emmanuel está em sintonia com o pensamento de Pietro Baldi. Muito interessante. Então, isso vai ser abordado no nosso quarto seminário Pietro Baldi.